Legal, pessoal. Então na última aula a gente teve um exemplo bem legal aí de orientação a objetos. Quero dizer que isso aí para só a gente ter uma lógica, né? O próprio nome do tópico aqui está dizendo que é uma sintaxe e lógica. É só para a gente entrar no mundo da orientação a objetos aí e do JavaScript e avançando um pouquinho mais. Não esquenta a cabeça porque o que é bom, né, ainda está por vir. Vamos para o próximo para fechar o que muda do try-catch. Try-catch a gente não viu na lógica de programação porque não cabe na lógica de programação. Cabe mais na programação mesmo em si. Acontece que existem situações em que podem acontecer erros inesperados, né? Ou esperados mesmo, né? Erros no seu código. Então, nesses casos, a gente chama de exceções. Então, vamos criar uma aula aqui para a gente começar a falar. Aula 9, falando de exceções. E vamos fazer exemplos disso. Então aqui já vamos colocar o nome, aula 9, exceções. Então o que são exceções? É o que eu acabei de falar para você. Mas isso é mais fácil de explicar na prática. O JavaScript em si, ele não tem tantas exceções. O Java, por exemplo, já tem muitas exceções porque exatamente tudo para ele quando trata de conversão de tipo ou qualquer coisa do tipo, né? Acessar um valor que não existe, isso já traz para ele uma exceção. No JavaScript já não são tantas essas exceções. Uma exceção clássica é o seguinte: é a gente chegar e acessar, por exemplo, o valor nulo, né, de uma variável que ainda não existe. Então, por exemplo, se a gente imprimir aqui a variável a, o que vai acontecer no nosso código? Vamos acessar a aula. Então, olha só, está dizendo para mim que tem um erro de referência, que a variável i, a, ainda não foi definida. Então, isso foi um erro que deu, porque a variável a ainda não foi definida. Como é que eu quero imprimir o valor dela? Então, quando fica um xzinho assim, no nosso console, você já considera como uma exceção. Normalmente, só estou conseguindo pensar essa. Deixa eu ver se isso aqui vai gerar uma exceção. Não é porque dividir números por zeros causa exceção. Não, no caso aqui foi outro tipo de tratamento. Bom, isso aqui é um tipo de exceção que acontece muito aí. Ok? Então, já fiquem atentos para isso aí. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem essa exceção. E o que acontece? Por causa dessa exceção, todo o código JavaScript para de funcionar. Então, o que veio até aqui processo. Quando chega nessa linha aqui, ele encontra essa exceção e para de executar, ou seja, daqui para baixo não funciona mais. Vamos fazer um teste? Que você veja como é isso na verdade. Dentro não vai, né? Antes e depois. Vamos lá? Então, veja comigo. Antes, né, foi a variável que veio antes, deu uma impressão normal. Aí chegou na exceção e depois não fez mais nada. Então é como eu disse, ele executa até a exceção. Chegou na exceção, ele para. Então a gente pode estar prevenindo esses eventos aí, como essa é a exceção do nosso caso aqui, com alguns comandos em que você pode estar dizendo se ele deve realmente parar ou não, o que ele deve fazer quando acontecer isso, e etc. Então para isso a gente usa um bloco, né? Um comando chamado try, que você coloca qual vai ser o código que provavelmente vai gerar uma exceção, o código que provavelmente vai dar erro, né? Vai dar pau. Aqui fora você pode escrever normalmente seu código, pode escrever o código aqui normalmente. Quando chegar um código que você acha que vai dar pau em algum momento, coloca dentro do try e depois no catch, é tipo um else if, você vai fazer assim, ó, exception e, por exemplo, então aqui quer dizer o que? Esse catch ele captura o erro que der aqui dentro. Então se aqui dentro der um erro, o catch pega, captura esse erro e guarda, né, como uma exceção, que é o que você está vendo, e
ele descola. Então o erro vai ficar dentro de E aqui. E aí você pode fazer o que quiser, você pode alertar esse erro, você pode simplesmente dizer que deu erro. Vamos tentar assim para começar. Então olha só, pessoal. Acho que teve algum erro aqui. Então olha só, esse aqui é um erro, né? Um erro é tentar tratar uma exceção. Olha que ironia da vida, na verdade. Porque na verdade aqui eu tô confundindo. Você não precisa colocar exception aqui porque você está trabalhando com JavaScript. JavaScript não é tipado, que nem o Java. Atualizou, olha só, reference error A is not defined. Então é o mesmo erro que a gente viu lá embaixo no console, só que agora vem no prompt. E agora ele continua executando o código, ele não trava como a última vez que ele fez. Então olha só, console.log antes e agora console.log depois. Então olha só, meu querido, como é que isso vai ficar. Reference error antes, depois executou de forma normal e comum. Se eu quisesse dar um console.log aqui ao invés do alert, olha só, ele dá um console.log normal, sem medo. Ah, mas eu não quero imprimir essa mensagem, eu quero falar que A não existe. Simplesmente colocar string lá dentro. Olha, A não existe. Então olha só. Mas e se a variável A estivesse correta? Se ela não gerasse um erro? Por exemplo, se eu viesse aqui e declarasse o A, var, iria dar erro? Agora não iria, né? Você viu que agora não deu erro algum. Perceba que quando dá erro ele não executa o que está dentro do try, ele tenta executar e dá erro e vai para o catch, né? Que ele diz que A não existe. Agora esse undefined daqui, ó, que você está vendo, ele não é do catch, ele é do try. Por quê? Porque ele conseguiu executar, então ele dá um console.log de A está vazio. Se eu dissesse que A fosse igual a 1, então perceba como que fica. E eu poderia declarar A aqui fora também, sem problema. Ok? Então esse aqui, pessoal, é o bloco try-catch, que pode estar utilizando para você, você pode estar te ajudando aí em alguns casos que você precisa prever erros no seu sistema que vão ser inevitáveis, ok? Então, na próxima aula a gente continua com o curso. Até mais.